Bom dia, senhores. Eu me chamo Tenente Azevedo. Vou estar aqui ministrando a primeira aula para os senhores de Comando e Controle. Essa matéria vai ser ministrada por mim, durante esse curso dos senhores. É um prazer estar ministrando essa matéria para os senhores, tendo em vista que muitos eu conheço, do quarto, principalmente do quartel de Campina, né? Com algumas pessoas devem me conhecer, mas o CBMERG é muito grande e muita gente não me conhece. Eu fui do quartel de Campina e hoje estou aqui lotado no Cefap. Então, que outras oportunidades a gente se esbarre e espero que tenhamos todos êxito e sucesso nessa formação de EAD que estamos tendo. Então vamos começar. A nossa matéria de comando e controle operacional, ela é constituída basicamente pelos princípios da organização em que hoje o CBMERG se baseia para poder estar atuando nos socorros. Como assim? Quando você tem um grande evento, num pequeno evento, né, que o próprio quartel ele atende, ou um grande evento onde todo o CBMERG e outros órgãos estão envolvidos, há a necessidade de se organizar, porque é muita mão de obra e você precisa de uma organização extrema para que você trabalhe de maneira organizada com todo aquele efetivo, por uma questão de recursos, recurso humano, recurso material. Então, tudo isso você precisa ter uma organização básica para poder atuar. E aí, no nosso decorrer do curso, eu vou explicando melhor cada detalhe, que são os princípios do SCI. Então, vocês vão entendendo melhor. Visão geral do comando e controle operacional. Para começar, vamos começar pelos objetivos, que são definir um sistema de comando e controle e explicar sua importância, conhecer o histórico e evolução do sistema de comando e controle de incidentes, compreender a justificativa para o estabelecimento de um SCI, identificar os cenários de aplicação do sistema e diferenciar SCI de SCCO. Vamos lá. Introdução, nosso sumário, né? Nós vamos começar pela introdução, depois vamos entender o histórico e evolução, por que que foi criado, definições, aplicações do sistema e os resultados esperados, né? Por que que a gente utiliza. Então vamos à introdução. Importância do comando e controle operacional. SSCO, que é a subseção de comando de controle operacional, e DGCCO, papel fundamental da comunicação. Basicamente é ter a nossa vida operacional do CBMERG organizada em módulos e partes. Ou seja, como é o caso da DGCCO. Tem os quartéis e ela, de maneira macro, observa e organiza os socorros que fogem à instância de um quartel. Papel fundamental a comunicação. Ou seja, por exemplo, eu tenho um evento que aconteceu no bairro de Madureira. É uma colisão de pequeno porte. O quartel de Campinho, o 8º GBM, ele vai lá, vai atender essa colisão. Nós tivemos um incêndio em Irajá, por exemplo, no CEASA. Você vai ter o quartel de Irajá, o 24º atendendo, e muito provável ele vai precisar de suporte. Então, a escala do evento, ela vai crescendo. Então, para isso, é necessário você ter uma comunicação muito forte dentro do nosso órgão, para que caso você precise de suporte, ele rápido venha atender e de maneira organizada, porque se um quartel está atendendo, outro chegou para dar apoio, quem é que vai comandar isso tudo? Ah, não, é a área de Irajá, então o comandante de Irajá está comandando. Pô, extrapolou a alçada do comando de Irajá, e aí já aumenta isso, já chega o comandante CBA ou antes mesmo do comandante geral já estar lá, o coordenador de operações já está ciente, já foi para o local para atender. Então, tudo isso são níveis. Por isso que a papel fundamental é comunicação, porque como você de maneira rápida, você muda a configuração do socorro. O oficial de dia, comandante de operações que estava lá no local, já não comanda mais. Então, tá.
Então, quem é que vai fazer contato com outros órgãos? Por exemplo, eu preciso da polícia aqui, preciso da Guarda Municipal. Quem é que vai fazer esse trabalho? Chega uma hora que a própria comunicação do quartel ela já começa a não dar conta mais, dependendo do porte que é. E aí você já começa a estabelecer outros responsáveis pelas respectivas funções. Ou seja, vamos lá, e comando, saber ordenar e saber receber ordens. Ou seja, saber que em determinado momento você comanda e no outro você, aquilo já fugiu sua alçada, outra pessoa vai estar te ordenando. E ter proatividade de maneira ordenada, no sentido que é um incêndio, eu acho que é melhor avançar por ali. Não, mas tem uma gestão que mandou você ir para determinado ponto A, porque o outro local vai ser abordado por outras equipes. Mandou render. Não, você tem que sair do local porque outra equipe vai render porque deu seu tempo de descanso. Não, mas eu quero ficar. Não, não é para você ficar. Você tem que respeitar para que essa organização funcione. Então, por isso que é importante tanto saber ordenar quanto saber receber ordens. Controle operacional: possuir, coletar e enviar informações. Os senhores vão ver também na matéria de combate a incêndio o papel da comunicação em um determinado evento. Então, aqui entra isso. O que perguntar, saber quantas vítimas tem, qual que é o evento, saber em que proporção tá, já tem equipe de socorro, não tem, e saber informar o posto de comando ou quem está liderando essa ocorrência para que essas informações aos órgãos mais acima. Histórico e evolução. Então vamos lá. O histórico da SCI. Isso começou na Califórnia nos anos 70. Por quê? Porque lá é uma área com grandes incêndios florestais. Então eles passaram por problemas, né, com incêndios enormes e eles não conseguiram gerenciar a quantidade de mão de obra que tinham. Ficou um trabalho desorganizado, eles perceberam que tinha equipe que chamava uma determinada ferramenta por um nome e deveria estar e outra equipe já chamava por outro. Então, por exemplo, eles não, quando iam tentar se comunicar, o nome do material era diferente, você não tinha contato com outra equipe 100% bem estabelecido, então você tinha esse tipo de problema. E aí foi nessa época em que eles criaram o SCI. Foi onde quando o projeto começou. No histórico da SCI, eles começaram a ter alguns problemas, por exemplo, falta de comunicação eficaz. Perceberam que quando tinha muitas equipes ou tinha que coordenar um trabalho entre um órgão estadual e municipal, tinha essa dificuldade. Materiais, saber você conseguir separar o material, onde que ele vai ficar, o material ficava espalhado, determinada guarnição estava em um local, precisava de um material, esse recurso existia, mas ele não chegava ao acesso. Terminologia, que é cada ferramenta tem um termo diferente. Falta de integração, falta da equipe trabalhar em conjunto, por exemplo, em uma equipe vai combater e a outra vai fazer um trabalho preventivo. Objetivos e prioridades. Cada equipe pensava de uma forma, estipulava uma tática, uma estratégia de maneira diferente da outra e o trabalho não andava de maneira organizada. Planos e ordens diferentes e estrutura de comando ausente, ou seja, não tinha um único comandante, um único gestor para coordenar todas aquelas equipes e decidir o que cada uma faria. A partir disso, eles criam o SCI, Sistema de Comando de Incidente, certo? Em inglês tem outra nomenclatura por causa da ordem das palavras. A partir disso, o sistema se expande. Por quê? Como é um sistema que organiza muito bem estrutura de trabalho com diversas equipes e de órgãos diferentes, você consegue até para outros eventos que não sejam incêndio florestal, por exemplo, deslizamento, você consegue até mesmo estruturas não oficiais, não emergenciais, né? Por exemplo, você consegue organizar um 7 de setembro, um exemplo, através da SCI, né? Porque você organiza em módulos, cada um faz uma parte, você tem uma hierarquia de função em que você consegue organizar um trabalho macro, ou seja, qualquer evento você consegue organizar
a partir de um SCI. E aí, por isso, ocorreu expansão do sistema, utilização em incêndios urbanos, atendimento aos padrões federais, utilização em outras emergências, e ele passa a integrar o sistema oficial dos Estados Unidos a partir de 2023, 2003, perdão. Influência da SCI no Brasil. Ele chegou no Brasil inicialmente por alguns estados, que foi por Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Denominações diferentes, mas com princípios iguais. Definições. O que é SCI? Sistema de comando de incidente, ou seja, sistema, conjunto de partes que operam como um todo, ou seja, pequenas partes atuam de maneira conjunta. Comando, orientar e coordenar, ou seja, o sistema que são pequenas partes atuando juntas. O comando, comandar e orientar, ou seja, pequenas partes trabalhando de maneira comum. Incidente para um evento indesejável que causa danos aos seres vivos, meio ambiente ou patrimônio público. Ferramenta de gerenciamento padronizado para todos os tipos de sinistros. E o que é SCCO? Ferramenta de gerenciamento de operações baseada na SCI, aplicação na estrutura do CBMERG e níveis operacionais, que é o nosso sistema de comando e controle operacional, certo? Que é onde a gente chega na parte onde você tem o socorro de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que basicamente é quando o nível 1 é o quartel atuando sozinho, nível 2, quando você já precisa da presença do comandante da unidade ou do coordenador de operações, né? Você já não, aquele socorro básico do quartel já não atende, você já começa a pensar em um GRD, em alguma estrutura a mais, de ter mais militares do que só o socorro convencional. E basicamente, nível 3 é quando o comandante CBA atende, que outros quartéis, né, do CBA vão atender. E nível 4 é realmente quando extrapola e o chefe de Estado-Maior que tem que assumir aquele socorro do local, um evento de grande porte, como foi, por exemplo, o incêndio no Museu Nacional, em que todas as autoridades do CBMERG se envolvem nesse evento. SCI versus SCCO. A diferença de hierarquia, estabelecimento de níveis e formulários, que é basicamente a gente nós pegamos SCI e adaptamos à nossa realidade, né? Ao nosso órgão, ao CBMERG. A aplicação do sistema. A aplicação do SCI. Emergências e desastres, incêndio florestal, deslizamento quando foge da alçada do quartel, rompimento de barragem, acidentes com múltiplas vítimas, às vezes alguma colisão de ônibus que você tem 20 e poucas vítimas, o quartel não dá conta, você começa a precisar organizar em setores. Precisa de uma área de concentração de vítima, você precisa de um posto de comando, você precisa de uma área de espera, você já começa a trabalhar com áreas e separação de setores diferentes e diferentes do socorro convencional, né? Que você tem uma ou duas vítimas, a SE atende aquela vítima, o ABS precisar fazer um desencarceramento, ele faz, mas aqui você tem uma divisão maior porque o evento demanda isso. Grandes eventos não emergenciais, como que o exemplo que eu fui de 7 de setembro, né? Paradas militares, celebrações e competições, como um Pan-Americano ou algum evento assim maior. E programas do governo, um exemplo de vacinação em massa. Como que você vai coordenar um evento que você vai atender milhares de pessoas? Você necessita de uma organização para isso, e aí você tem como aplicar a SCI. E os resultados esperados, que você aplica o SCI, ele existe para quê? Para que você tenha organização no evento, gestão eficiente, aproveitamento de recursos, ou seja, os recursos são bem aproveitados, melhoria no alcance dos objetivos e maior conforto e segurança para as equipes. Porque quando a gente pensa em eventos grandes, o que que o gestor busca? Ele busca uma atuação eficiente, e quando a gente fala conforto, a gente quer falar em organização e previsibilidade. Ou seja, eu tenho um evento grande, dá o exemplo do Réveillon de Copacabana. Você tem um evento grande,
Você precisa que ele esteja organizado e que as coisas aconteçam da maneira que foi programada. Você tem uma ordem de serviço. 2 horas da tarde, todos os militares aqui. 2 horas da tarde estão todos. Tira a falta, estão todos os militares. Temos 20 equipes, cada equipe com um líder, alguém liderando essa equipe. Dessas 20 equipes, você tem mais 2 ou 3 gestores para poder chefiar essas 20. Ou seja, tem um comandante com 3 pessoas auxiliando ele, que essas 3 juntas coordenando 20 equipes e cada equipe com um chefe chefiando elas. Ou seja, você organiza em módulos pequenos e aí você consegue trabalhar um grande evento dessa forma. E aí, quando a gente fala de maior conforto e segurança nesse sentido. E aqui fica uma frase que é do livro Arte da Guerra, que explica muito bem essa questão da utilização da SCI. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Senhores, tenham um ótimo dia. Foi um prazer estar aqui com os senhores. E aqui eu encerro a nossa primeira aula de comando e controle operacional.